mais. Caramba, será que Jesus Cristo realmente tem usado ele como minha recompensa? Ou ele não tem sido suficiente para mim? Né? Mas hoje eu vou continuar nossa série, agora no livro de Josué, mas a gente vai ler um dos capítulos, meus capítulos favoritos do livro, que é Josué capítulo 13. É incrível aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já jogou algum esporte, tipo, no nível quase profissional? Ou então a dança, ou então alguma coisa desse tipo? Amém. Eu... O quê? Ok. Ótimo. Então, quando a gente joga esportes, ainda mais quando você realmente se empenha muito e realmente se tenta focar e crescer nesse esporte, o que acontece é que tem algo chamado, que a gente aprende, é a zona, né? Então, o que é essa zona? Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma alta performance. Basicamente, é um estado que o jogador pode chegar de extrema concentração, onde até ele mesmo passa do seu potencial físico. Onde é que ele tá tudo acontecendo, ele começa a ultrapassar até mesmo os seus próprios limites. Fazer coisas que ele nunca tinha feito antes. E isso é interessante, porque sabe quando isso geralmente acontece? E é algo absurdo. Algo geralmente acontece, o ambiente perfeito para que isso aconteça é um estado extremo de cansaço. Então, quando o jogador está extremamente cansado, quando ele não tem mais aquilo para dar, não tem mais nada que ele pode fazer, tá? Todo mundo pensando, é isso, a gente vai desistir agora. Não tem mais o que fazer, ele pode entrar nessa zona onde que ele consegue fazer ainda mais. E isso é incrível, porque esse estado existe com que o seu corpo submeta a extremos para poder atingir o resultado desejado. E eu mesmo vi acontecer múltiplas vezes. Com jogadores da minha equipe, ou então comigo mesmo, um momento que eu joguei basquete profissionalmente no Brasil, e tinha momentos que a gente estava extremamente cansado. O jogo já tinha perdido já, a gente ia perder, é isso. Mas ainda assim, alguém entrou na zona. E sabe o que é incrível? Porque quando um jogador do seu time entra na zona, é muito provável que ele não vai ser o único. Quando um entra, os outros começam a ser puxados por ele também. E todos eles começam a entrar nessa tão clamada zona. Então essa zona é algo que, na verdade, não acontece sozinho. E eu fiquei pensando, isso é incrível, na verdade, né? Para poder ver o que acontece. Tudo isso por conta de um incrível exemplo que alguém que, apesar do cansaço e das dificuldades que estava passando, continua a sonhar com a vitória. E isso que eu estava pensando, eu pensei no título da pregação de hoje, que é Essa é a minha recompensa. Eu fico pensando, pensei em Jesus Cristo mesmo. Né? O sacrifício dele na cruz. Muita gente vê Jesus Cristo na cruz e pensamos que aquele foi o único sacrifício que deveria ser feito para que nós possamos receber a salvação. Certo? E esquecemos que na realidade não foi o primeiro sacrifício feito, muito menos o último que teria que ser feito. Né? Sim, com certeza, foi o sacrifício que nos deu a salvação, mas agora para que a gente possa ter a salvação e outras pessoas, ainda sacrifícios precisam ser feitos. Olha isso, vamos para Josué capítulo 13, no versículo 1. Aqui, basicamente, é a divisão das terras, né, do povo. Ele começa a fazer a divisão com o pessoal que está do leste do Jordão, o pessoal do outro lado também, mais pro lado de Jericó também. Mas aqui em Josué capítulo 13, versículo 1, a gente vê quando Deus está falando com Josué, na verdade. E é uma conversa bem interessante que eles têm. E é uma conversa que, na verdade, eu não tinha visto da última vez quando eu estava lendo Como Sempre com Deus. Eu não tinha visto isso. Mas, na verdade, é interessante que ele fala para Josué. Olha isso, Josué 13, versículo 1. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Então isso é incrível, né? Por que está acontecendo? Josué aqui ele tinha aproximadamente 95 anos de idade. O que isso significa? Que ele, na verdade, ele nasceu no deserto. Então ele nasceu no meio da guerra. Então, quando Caleb ele tinha 40 anos, quando a terra foi prometida, foi quando Josué também ele estava lá na mesma idade. E Caleb também saiu muito bebezinho, né, do Egito. Na verdade, Caleb nasceu mesmo no deserto. Então, se Caleb nasceu no deserto, então Josué saiu do Egito quando tinha 5 anos ou 10 anos de idade. E isso é interessante porque agora ele passou por todas essas batalhas. Desde sair do Egito, vendo o faraó correndo atrás dele, o mar vermelho se abrindo, depois vendo as pessoas morrendo, viu o maná caindo do céu, viu a torre de fogo, viu derrotando várias coisas, e agora ele tá velho.
E eu fiquei pensando, não, agora José já fez um monte de coisa. Então, provavelmente Deus vai olhar para ele e falar, ok, José, você liderou o povo para a terra prometida. Você sacrificou 95 anos da sua vida para trazer o povo aqui. 45 deles onde Moisés não estava. E ainda assim você está perseverando. E eu pensei, nossa, agora ele vai poder descansar, vai poder finalmente, vou passar para Caleb, é 15 anos mais novo. Caleb vai liderar o povo agora, ele vai tomar conta de tudo. Então, José só pode descansar e fazer parte do povo. Parte dos idosos, das mulheres e crianças, não precisa mais ir para a batalha, pode ficar lá sentado. Mas não é isso que acontece. Quando Josué vê tudo isso, quando Deus vê, ele fala, José, você está velho, mas ainda assim tem um trabalho para ser feito. Ainda tem terras para serem conquistadas. E da mesma maneira é hoje. Deus fala a mesma coisa ainda, para mim e para você. Que sim, ainda tem muitas almas para serem salvas. Ainda tem muito trabalho para ser feito. E ele olha para a gente e fala, realmente, olha, Yuri, eu sei que você está cansado, você tem feito bastante coisas. Nossa, Bruna, Tânia, você tem trabalhado duro. Mas ainda assim tem almas para serem salvas. Ainda assim tem muita coisa que precisa ser feita. Ainda tem muito sacrifício que precisa ser feito para que pessoas possam ser salvas. Não apenas Jesus Cristo, mas o nosso também. Mas por quê? Porque ele deixou um exemplo para a gente. Um exemplo de um sacrifício. E agora a gente pode seguir esse exemplo. E uma realidade que muitas vezes, talvez, pessoas não falam, mas heróis não se tornam heróis em momentos confortáveis da vida deles. E eles se tornam heróis em situações impossíveis. Algo está acontecendo, uma necessidade se levanta, e aí essa pessoa se torna um herói. Certo? Não é quando a situação está confortável, está tudo dando certo, mas a verdade é quando tudo está difícil e está todo mundo muito cansado. Ele está na beira da morte. E aí alguma coisa acontece, supernatural, e ele pode entrar nessa zona e fazer acontecer. E ele se torna esse herói. Vamos lá para Josué, capítulo 13, continuar aqui, mas no versículo 14 agora. Basicamente, do versículo 2 ao versículo 13, está falando das divisões do povo, de todas as tribos, né? Não de todas, mas das 9 tribos e meia. Que Deus tinha dado para o povo. E aí, depois disso, ele vai começar a falar de uma outra tribo. Olha aí, Josué 13, versículo 14, fala assim: Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. Então isso é incrível. Porque eu fiquei pensando, Manassés teve herança, Gad teve herança, os de Ruben teve herança também, o de Benjamim também tiveram herança. Todas as tribos tiveram a herança delas. Mas quando chegou para os levitas, a tribo de Levi, eles não tiveram uma herança. E fala que os sacrifícios, as ofertas, seriam a herança deles. E eu fiquei pensando, da mesma forma para mim e para você. Né? Qual que é a nossa recompensa? A nossa recompensa é que nós podemos nos sacrificar por outras pessoas. Para que eles possam chegar à salvação. Primeiro ponto, é o seu sacrifício é a sua recompensa. O seu sacrifício é a sua recompensa. Por que aconteceu? Aconteceu que sim, eles tinham uma necessidade, estava tudo acontecendo, e aí Deus olha para os levitas e fala, ok, o seu sacrifício, o sacrifício que todo mundo está dando, vai ser a sua recompensa. Então, da mesma forma para mim e para você, quando nós sacrificamos por outras pessoas, até mesmo por nós, a gente pode ter salvação, isso pode ser a nossa recompensa. Porque diferente daquela época, quando apenas os levitas eram os sacerdotes, as pessoas trabalhavam no templo, agora, no Novo Testamento, com a Nova Aliança, eu e você somos esses levitas. Então, a nossa recompensa de viver como cristão não é um diploma da faculdade, não é um trabalho bem-sucedido, não é ser bem-sucedido, não é uma família, não é nada disso. Essas não são a nossa recompensa. A nossa recompensa é realmente um relacionamento com Deus. O nosso sacrifício para poder dar no altar. E se a gente parar para pensar, o que eles faziam? Eles realmente davam a vida deles em prol disso. Porque se eles não fossem santos, entrarem no santo dos santos, o que aconteceria? Eles morreriam. Então, adivinha, eles estavam sacrificando, até mesmo colocando a vida deles na linha, para que outras pessoas pudessem ser salvas. Para apenas poder chegar no santo dos santos, orar a Deus, dar o sacrifício e pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Então imagina isso, eu sou santo, certo? Eu não peco porque eu sou um levita, eu estou tentando viver uma vida piedosa que agrada a Deus, mas agora eu tenho que colocar minha vida em risco por conta de um povo que tem pecado. Por conta de um povo que tem vivido contra realmente o mandamento de Deus. Eles não têm a mesma pressão que eu tenho. Mas ainda assim eles fariam isso porque eles entendiam que se alguém não fizesse, ninguém faria. Se alguém não estivesse disposto a colocar a vida deles em risco, ninguém faria. Da mesma forma para mim e para você, com as nossas famílias. Certo?
Se eu não estiver disposto a realmente tomar uma posição e tomar uma decisão de realmente trazer uma mudança, fazer acontecer, de me sacrificar para que elas possam ser salvas, quem vai fazer? Imagina isso. Se a gente vê realmente uma verdade, se a gente vê que a gente sabe, alguém fala, nossa, vai chegar um míssil, vai destruir o mundo inteiro amanhã. E aí você vê alguém e fala, não, mas ainda assim eu quero estudar para minha prova que eu vou ter na segunda-feira. Eu estou preocupado com o meu salário. Estou preocupado com o casamento. E ninguém vai ficar preocupado com essas coisas. Eles vão pensar, como que eu me salvo desse míssil? O que eu preciso fazer? Certo? Mas ainda assim, eles não pensam da mesma maneira com Jesus Cristo voltando. Com a nossa própria morte. A gente não sabe quando nós vamos morrer. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Imagina se ele voltasse agora. Como que está a sua vida com Deus? Para discípulos e não discípulos. E a verdade é que uma vez salvo, não é sempre salvo. Né? Porque agora eu vivo como discípulo, fui batizado como discípulo, agora eu vou ser salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Não, a Bíblia fala que ainda assim precisa trabalhar a nossa salvação, para que a gente possa continuar nela. Então, sim, é possível cair da fé. É possível perder a nossa salvação. Mas se não acertarmos, não realmente sacrificarmos a nós mesmos, nós não vamos poder chegar a isso. Vamos para Lucas capítulo 9. Eu sou grato a Deus porque, realmente, Deus deu vários exemplos na minha vida de pessoas que são sacrifícios vivos. De uma forma realmente que agrada a Ele. E elas estão aqui na sala, na verdade. Tânia, Carol, Bruna, Samara, o Múcia também. São pessoas que sacrificaram muitas coisas para poderem estar aqui. Para poderem realmente fazer acontecer. Agora imagina. Pense em vocês mesmos. Para vocês quatro. Até mesmo para o Múcia que está lá. Ou então para mim. Imagina se a pessoa que compartilhou a fé com você decidisse não se sacrificar. Imagina onde você estaria hoje. Como estaria a sua vida hoje? Eu consigo pensar na minha. Provavelmente ainda seria ainda mais profundo ainda em drogas, ou então em bebidas, então talvez filhos com mulheres diferentes, ou então com alguma doença. Você nem estaria vivo agora. E esse é o problema, a gente não pensa muito nisso, né? Mas imagina se agora eu não decido me sacrificar. Então eu sou grato a Deus pela vida de vocês que decidiram sacrificar tudo para poder realmente salvar alguns. Mas olha isso, em Lucas capítulo 9, no versículo 23. A Bíblia fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então o que a gente pode ver aqui? A gente vê que se alguém quiser ser um discípulo, o que é necessário que ele faça? Negue a si mesmo. E aí o que mais? Carregar diariamente a sua cruz. Então, como discípulo, a gente tem de algo extremamente importante, que é eu e você, sim, precisamos negar a nós mesmos diariamente. Certo? Negar a nossa natureza pecaminosa e realmente seguir a Jesus Cristo. Mas qual o significado de carregar a sua cruz? Sim, matar o pecado, crucificar ele e tudo mais. Mas naquela época, se era falar de morrer na cruz para um discípulo, o que eles pensavam? Sacrifício. Eles pensavam em Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo. Eles não pensavam de alguém aleatório morrendo na cruz. Para os discípulos, era realmente Jesus Cristo morrendo na cruz. E é exatamente isso. Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz. Agora, em João capítulo 13, versículo 34 e 35, fala, se o novo mandamento os dou, amem uns aos outros como eu os amei, assim todos saberão que verdadeiramente são meus discípulos. Certo? E aquele palavra amor, de amar, é uma palavra ágape, né? Significa um amor sacrificial. Então, realmente, aqui ele está falando de sacrifício, um amor sacrificial. Então, carregar sua cruz diariamente é estar diariamente preparado para se sacrificar por alguém. Se eu estou carregando minha cruz é porque eu vou morrer, vou colocar a mim mesmo como sacrifício vivo pela salvação de outra pessoa. Ou então até mesmo pela salvação da minha própria vida. Porque é isso. Quem ainda fala no final, fala, se alguém quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, essa salvará. Então, da mesma forma, se eu quero salvar a minha vida, o que eu preciso fazer? Perder ela. Sacrificar ela por amor a Cristo. Mas se eu quiser que outras pessoas também recebam a vida, eu também preciso me sacrificar. Sacrificar meu tempo, sacrificar o meu cansaço, minha energia, tudo que eu tenho, para que pessoas possam receber a salvação. O problema é que muitas pessoas hoje, elas querem Cristo, mas sem cristianismo. Elas querem Jesus Cristo, querem o sacrifício dele na cruz,
mas não querem viver uma vida como Jesus pede para que nós vivamos. Elas querem salvação sem sacrifício, sem sacrificar um relacionamento impuro, sem sacrificar o seu tempo, sem sacrificar até mesmo o seu próprio futuro. Elas não querem isso. Quando fala sobre sacrifício, pessoas correm. Ninguém quer sacrificar. O mundo inteiro, a gente quer todas as coisas que estão no mundo. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer um trabalho bem-sucedido, a gente quer o diploma, a gente quer a família, a gente quer um carro novo, a gente quer todas essas coisas que não são pecado. São coisas que eu acredito que Deus pode nos dar. Mas ainda assim, não é por isso que Jesus Cristo veio morrer pra gente na cruz. Deus não morreu para que as pessoas sentissem bem sobre elas mesmas, mas que eu e você pudessem viver uma vida com Ele. Olha isso, vamos para Filipenses, capítulo 1. Vamos lá em Filipenses, capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala. Vamos lá, Yuri. Eita, meu hebreu só assim, tentando sair da Bíblia. Continua aqui, preciso de você. Mas em Filipenses, capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia fala: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. E sou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Uau! Aqui é Paulo falando. E eu admiro Paulo. Você precisa ter muita coragem para falar uma coisa dessa. E também, na verdade, reconhecer que tem pessoas, na verdade, que dependiam da vida dele com Cristo. Ele fala: eu entendo que vocês ainda dependem da minha vida e do meu relacionamento com Deus. Acredito para a Tânia e para a Carol ainda mais explícito, né? Que tem filhas e filhos. Então, vocês entendem que a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, depende da vida deles ser minha salvação. Porque é o primeiro e único exemplo que eles têm dentro de casa. Agora, para cada um de nós também, nossos amigos, familiares, adivinha, essas pessoas precisam do seu relacionamento com Deus. Elas precisam do seu exemplo. Elas precisam que alguém possa mostrar para elas que sim, é possível viver uma vida piedosa. É possível viver uma vida com Jesus Cristo. É possível. Agora imagina se ninguém quiser realmente tomar essa posição. Se ninguém deixar um exemplo para que nós vivemos a vida dessa maneira. Se você olhar nessa casa, a gente fala muitas vezes, sim, eu amo meus pais, amo minha família, amo meus amigos, amo o mundo inteiro, amo pessoas. Mas ainda assim não estamos dispostos a nos sacrificar. Será que isso é realmente um amor? Entende? Essa escritura é incrível, porque ele fala sobre ele mesmo, ele fala que ele está contente com o resultado que vier, e ele quer apenas servir a Deus. Mas ainda mais que isso, ele fala que se fosse para ele escolher, ele seria com Cristo nos céus. Mas por conta dos irmãos e irmãos que precisavam da ajuda dele, ele ainda não partiu. Ele fala que escolhe continuar aqui na terra e não ir para os céus porque tinha irmãos e irmãs que precisavam dele ainda. Mas hoje, qual é o objetivo das pessoas? Será que você poderia dizer o mesmo que Paulo hoje? Meu viver é para Cristo? Significa que essa vida e tudo que você faz é para que Jesus Cristo seja glorificado? E realmente, até mesmo a faculdade, ou então a família, trabalho, todas essas coisas são para Jesus Cristo? Será que a gente pode falar a mesma coisa que Paulo falou? Falou assim, o meu viver é para Cristo. E ainda assim ele fala, e o morrer é lucro. Então estar com Cristo um dia é o seu maior desejo. Será que ainda temos amor por Jesus? Aquele desejo de estar com Ele um dia? Se sim, significa que qualquer coisa que estiver na sua frente será tirada. Mas não apenas isso. Significa que todas as coisas do mundo também não te apetecem. Você olha para elas e fica tipo, amém. É mais uma coisa. Esse não é o meu objetivo, não é o meu foco, não é a minha razão de viver. Sim, tá lá, eu posso ter essas coisas, mas elas não são a minha razão de viver. Então estar com Cristo precisa ser. Mas a pergunta é, será que a gente realmente tem aquela sede por estar com Jesus Cristo? Por ter um relacionamento com Ele?
Será que realmente é tudo que eu quero? No seu tempo livre, o que vem à sua cabeça? Quando você está tempo livre, nossa, agora eu tenho um tempo livre, agora eu vou tirar uma soneca. Ou então eu vou dormir, ou então eu vou ir para o Instagram. Ou então eu vou ver vídeos no YouTube. Então eu vou estudar mais. O que vem realmente? Aquelas coisas vão mostrar que são sua prioridade, as coisas que você prefere passar o seu tempo fazendo. Muitas vezes, quando eu tenho tempo livre, minha cabeça era mais, tipo, nossa, eu quero jogar. Quero jogar basquete, então quero correr, quero fazer isso, aquilo, outro. Mas agora eu tenho percebido que quanto mais eu desejo realmente estar com Cristo, e estar na palavra, e assistir mais pregações, e crescer espiritualmente, o que acontece é que, na verdade, batalhar as batalhas do dia a dia fica muito mais fácil. Porque se Ele é minha recompensa e é com Ele que eu quero estar a todo momento, então todas as coisas que estão em volta de mim, nada disso pode me parar. O segundo ponto da pregação de hoje, o último ponto, é um relacionamento com Deus é a sua recompensa. Um relacionamento com Deus é a sua recompensa. Vamos lá voltar para Josué capítulo 13. Então, em Josué capítulo 13, no versículo 32. Agora, depois do versículo 15 ao versículo 31, ele está dividindo mais ainda os clãs e as terras. Fala do território de Azar, de Ramat Mispá, de Betoinim, e todos aqueles nomes extremamente difíceis de memorizar. Agora pergunta para mim onde está aquilo no mapa, não faço ideia, tá ali. Mas agora que a gente vai ler aqui então no versículo 32. Depois de estar passando clã por clã, dando as terras e os estabelecimentos para onde eles estariam. Aqui em Josué capítulo 13, versículo 32. Olha o que a Bíblia fala. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, é a herança deles, como já lhe dissera. Uau. Todas as tribos receberam terras. Todo mundo. E ainda Moisés, antes mesmo de Deus ter falado alguma coisa, falou, vocês não vão ter herança. O líder deles falou, olhou para eles e falou, olha, realmente, vocês não vão ter nada, não vai ter nenhuma terra. Vocês vão ter uma cidadezinha onde você pode colocar o seu pasto e o templo de Deus vai estar lá. E é isso. Essa é a recompensa. E aí Deus vem e fala, olha, mesmo que você não tenha nada disso que todo mundo tem e todo mundo gosta. Não sei vocês, quando eu era criança, tinha um jogo no celular, não era um jogo, era tipo um aplicativo. E você conseguia baixar as músicas do rádio no celular. Aí você gravava a música do rádio, aí você podia ouvir. E eu falava, nossa, isso é incrível, eu quero muito um celular desse. E todo mundo tinha, eu não tinha aquele celular. E eu falava, caramba, mano, eu não tenho esse celular, nossa, eu tô triste que eu não tenho esse celular. Eu fiquei pensando, todo mundo passa por um momento assim na vida. Eu lembro quando teve até mesmo Minecraft. Era um jogo no computador. Eu falava, nossa, mano, Minecraft. Eu ficava assistindo vídeos no YouTube sobre isso. E eu falava, nossa, que incrível, eu quero ter um computador para poder jogar isso também. E eu não tinha, eu ficava muito triste que meus amigos tinham. Aí eu ia pra casa deles e ficava assistindo eles jogar. E aí eu comprei um PlayStation 2 e aí eu fiquei feliz. Mas ainda assim, eu fiquei imaginando os levitas vendo todo mundo recebendo as terras, as heranças deles. E aí quando Deus chega para eles e fala, eu sou a sua herança. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia inteira os levitas reclamando disso. Imagina! Eles apenas nasceram dentro da tribo. Nasceram fazendo parte daquele clã. E ainda assim eles não tiveram escolha nenhuma de ser levitas. Eles nasceram e agora eles são levitas. E ainda assim eles não reclamam porque eles não têm uma herança. Eles não reclamam porque não têm uma casa. Não reclamam porque não tem um carro, não tem dinheiro, não tem isso, aquilo, outro. Para eles, ainda assim, isso seria o suficiente. A presença de Deus, meu relacionamento com Ele, é a minha recompensa. Vamos lá, Yuri. E eu fiquei pensando, nossa, que incrível! Mas como que é o meu coração hoje? Será que realmente minha recompensa realmente é meu relacionamento com Deus? Mas a pergunta também que fica é como nós podemos ter um relacionamento com Deus hoje? Como que podemos estabelecer um relacionamento com Cristo? Olha isso, vamos lá para Isaías, capítulo 59. Vamos lá para Isaías, capítulo 59, versículo 1. Vamos lá, irmão. Versículo 1 e 2. A Bíblia fala assim, vejam, em caso você não esteja vendo, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, ou iniquidades,
separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Quer dizer que a razão para não podermos ter um relacionamento direto com Deus, realmente uma linha de acesso com Deus, o que está parando isso, na verdade, não é nem mesmo Deus. Não é que Deus não tem o poder suficiente para se conectar com você. Não é que Deus não pode te convencer do seu pecado. Não é nada disso. É que, na verdade, o que nos impede de ter um relacionamento puro com Deus é o meu e o seu pecado. E ele fala, nossas iniquidades, nossos pecados impedem o Senhor de poder entrar, de poder ter um relacionamento conosco. Então tem algo que eu e você temos, que nos separa de Deus, que é o pecado. Então ainda assim, o que me ajuda a entender é que, apesar de tudo isso, ele ainda quer e nos busca ter um relacionamento com nós. Vamos para Romanos capítulo 3. Porque ainda assim você pode pensar, né? Eu pensava assim, para ser bem sincero. É bem absurdo falar em voz alta, mas essa é a realidade. Eu pensava que pelo fato que meus pais são pastores, pelo fato que eu vou para a igreja todos os domingos, terça, quarta e sábado, então eu sou salvo. E era isso. Então eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas legais, entende? Eu nunca machuquei. Eu brigava, mas é assim, né? Homem, brigam com qualquer coisa. Ainda mais no Brasil, eu queria criança. O homem amadurece depois dos 60 anos. Mas ainda assim, eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? Eu pensava que era uma pessoa boa. Que, na verdade, não tinha tanto pecado assim. Não tinha tantas coisas que me separavam de Deus. Eu sou tão devoto. Eu prego para a mocidade. Eu prego para os jovens. Eu ajudo, eu dou aula de música para eles, para a comunidade. Eu pensei, nossa, que incrível. Eu faço parte de campanhas, tem meu rosto no flyer. Eu toco música nas igrejas. Eu faço lá, eu vou lá para cima do altar e chamo as pessoas para darem o coração delas para Jesus Cristo. Aceitar Jesus no coração. Então, se eu faço todas essas coisas, certamente eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso passar pelo mesmo sofrimento que alguém está lá matando pessoa precisa. Alguém que rouba e estrupa pessoas. E até que me mostrar na Escritura. Olha isso, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, a Bíblia fala: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então é isso. Ele fala, pois todos pecaram. Então quem pecou? Todo mundo. Então adivinha, não importa alguém que é o dono de uma ONG, que doa bilhões e bilhões de dólares e vive a vida em prol disso. Ou então vai para a Cruz Vermelha e vai para, não sei, Sudão, vai para a Arábia Saudita fazer trabalhos lá. Doa dinheiro e comida aos pobres. Dá casa para pessoas órfãos e adota crianças. Até mesmo essa pessoa, até mesmo a senhorinha mais doce que você acha na rua, as mães, até mesmo elas pecaram. Então, mas o que ele fala? Qual que é o problema disso? Ele fala, estão destituídos da glória de Deus. Então, se eu e você pecamos, se eu e você caímos da glória de Deus, adivinha? Não tem diferença. Todo mundo está longe da presença de Deus. Não é um está mais longe do que o outro. Quando Jesus olha de cima, ele vê apenas quem está com ele e quem não está com ele. Ele não vê uma pessoa que essa pessoa vai para o culto todo domingo e essa aqui não vai. Ele não vê essa pessoa ouve louvor no celular dela. Ela não põe música que tem palavras vulgares. Não é isso que ele vê. O que ele vê é o nosso coração. Será que essa pessoa realmente tem um relacionamento comigo? Será que essa pessoa realmente quer estar comigo? E ainda assim. Mas qual que é o problema disso? Muitas pessoas hoje, elas veem isso, veem a situação do pecado, falam, ok, eu sou um pecador, tenho problemas. E agora elas vão para a igreja e falam, ok, aceita Jesus no seu coração. Ou então apenas acredite em Jesus Cristo. Faça uma oração bem rapidinho aqui. Ou então fale em línguas. E agora tudo terá resolvido. Certo? E o problema é que 90% das igrejas hoje estão ensinando isso. Mas o problema é que se você pede para elas, ok, me mostra isso na Bíblia. O que acontece? Todo mundo desaparece. Elas te vão mostrar escrituras fora de contexto. Vão mostrar para você, vamos falar de, como fala, letras de canções, já mostraram letras de canções. E literalmente, eu estava falando com um cara, eu lembro na África do Sul, eu falei com ele sobre, a gente estava fazendo um estudo, e ele falou, não, mas eu já aceitei isso no coração.
então eu tenho um relacionamento com ele. E aí eu falei, não é assim que funciona. Aí ele falou, não, mas eu lembro, porque esse cantor falou isso. Ele falou que foi salvo através da música do Kendrick Lamar. E no final da música dele, ele faz um chamado, ele chama pessoas para aceitarem Jesus no coração. Mas esse mesmo cara também faz música sobre gangue, matando pessoas e mulheres. Então ainda assim ele falou, não, eu fui salvo através daquela música. Porque eu lembro, eu estava no meu quarto ouvindo a música e eu senti o arrepio. Eu falei, nossa, sentiu o arrepio? Ele falou, sentiu o arrepio. Eu falei, uau, incrível! Eu também senti o arrepio, eu deixei a janela do meu quarto aberta. E aí bateu um vento, eu fiquei arrepiado também. Será que eu fui salvo novamente naquele momento? Não é assim que funciona, não é arrepio que salva ninguém. Não é um sentimento que vai salvar alguém. E na Bíblia a gente nunca vai achar nada disso. A gente não vai encontrar nada parecido com isso. Aceitar Jesus no coração foi algo que aconteceu lá na Azusa Street, quando eles tiveram um revivamento. Aí chamaram, venham, aceitem Jesus no coração. O mesmo também conceito de falar em línguas para poder, agora você tem Espírito Santo, então você pode ser salvo. Isso também é algo que começou agora, depois do século XVIII. Então imagina, se antes mesmo, todo aquele tempo, nem mesmo se você olhar na Bíblia, nem Jesus Cristo falou em línguas. É verdade. Imagina! Nossa, Jesus Cristo não falou em línguas, ele fala, nossa, agora eu preciso falar em línguas. Não, ele não precisou falar em línguas, ele não tem isso, ele não pediu para ninguém que falasse. Ninguém também estava esperando falar em línguas. Foi algo que aconteceu realmente, e eles não estavam esperando, do nada, veio como línguas de fogo. Mas agora você vai para as igrejas e fala, nossa, e estão falando em línguas, mas cadê as línguas de fogo? Cadê a ventania, as portas abrindo? Eu não estou vendo nada disso. Ainda pessoas falam, não, eu nunca estudei. Tem essa igreja chamada Zion Church, que é basicamente eles acreditam que falar em línguas é falar em outros idiomas. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu falei, mas já aconteceu alguma vez? Ele falou, já aconteceu. Eu falei, e as línguas de fogo? Eles falaram, não, isso não aconteceu. Eu falei, mas isso estava presente em todo momento que eles falavam línguas. Atos 2, Atos 10, aconteceu a mesma coisa. Da mesma forma, ele fala que da mesma forma que aconteceu com os judeus, aconteceu novamente com os gentios. Então, por que tira agora? Não, agora não precisa. Acho que tinha um número, limite de línguas de fogo, né? Aí acabou, aí tava no estoque, né? E agora não tem mais em estoque de línguas de fogo. Então, por isso que pessoas não falam mais, não tem mais a língua de fogo, só falam em outras línguas. E sabe qual é o problema disso? É que, se você olhar realmente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, o que fala? Fala que sim, Deus vai vir, o maligno irá vir, e vai fazer performance de milagres e maravilhas para tentar enganar todos aqueles que decidiram não amar a verdade. E o que é a verdade? É o que o pastor fala? É o que pessoas postam no Stories do Instagram? É o que eu sinto, é o arrepio que eu senti com a janela aberta e o frio batendo? Não, a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. E não passa disso. Então Deus não faz separação de pecado. Não tem pecadinho e pecadão. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 25, fala que Deus não mostra favoritismo. Ele vai julgar cada um de nós pelos nossos pecados. Então como a gente pode se livrar desse pecado? Esse pecado que sim vai nos trazer a destruição. Como que a gente faz para tirar esse pecado da gente? Será que apenas uma oração irá nos salvar? Ou apenas aceitar Jesus no coração? O que precisa acontecer para que esse pecado desapareça? Vamos ver uma das únicas escrituras que fala, na verdade, dos perdão dos pecados. Vamos ver como que vem. Vamos lá, irmão. Depois de Jesus Cristo morrer na cruz, obviamente. Atos capítulo 2, versículo 36. Não vou tentar não entrar em muitos detalhes, porque senão vai ficar muito extenso. Mas aqui em Atos 2, capítulo 2, versículo 36, o que está acontecendo aqui é a vinda do reino. E eles estão lá fazendo... É uma festa, na verdade eles estavam tendo uma festa. Isso é incrível, tinha que estar pensando, porque era realmente festival. Então imagina, tinha o pessoal dançando, os apóstolos provavelmente estavam dançando também, estava todo mundo feliz, judeus todo quanto é canto, os discípulos dançando, 175 deles, todo mundo feliz. Nossa, que incrível, festival. Né? E aí do nada, vem, pum, Pentecoste. Aí eles começam, todo mundo fala em línguas, e eles não estavam falando em línguas só um monte de baboseira, falar, tô falando em outro idioma agora. Que legal, parece inteligente falando em grego. Não, eles estavam declarando maravilhas de Deus. Então qual que era o propósito? Até mesmo isso tinha um propósito, para pregar o evangelho. Agora vamos continuar lendo aqui,
A gente lê no versículo 36, é quando Pedro, na verdade, começa a pregar para eles. Pedro começa a pregar e fala, olha, israelitas, judeus, o que vocês estão vendo hoje é uma profecia que o profeta Joel tinha profetizado em Joel capítulo 2. Então é algo que aconteceu. Bem-vindo, Charles. Então vamos ver aqui, então, Atos capítulo 2, versículo 36. Em qual momento vem a perdão dos pecados? Se realmente vem quando eu sinto algo legal no coração, ou quando toco uma música muito boa, ou então quando o cantor faz lá, o ministro de louvor faz o apelo lá na frente. Vamos ver o que Pedro fala. Capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. É Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, aceite Jesus no coração, ore para ele e acredite em ele piamente, e aí vocês serão salvos. Não é isso que ele fala? Ele não fala, não, faça uma oração agora, todo mundo de joelho, levante sua mão para o alto, sinta, você sentir agora como o vento passando a brisa, provavelmente era o ventilador, e aí vocês agora sim vocês estão salvos. A ventoinha, o ar-condicionado. Não, quando vocês agora vão abrir seu coração, porque agora vocês estão quebrantados. Então, provavelmente, muitos deles, eu imagino que eles estavam, na verdade, chorando. Agora, imagina, mais de 5.000 pessoas juntas, por conta de um festival. E todas elas chorando, amargamente. Porque elas entenderam o sacrifício de Jesus Cristo. Elas entenderam e elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa. E o que Pedro fala? Pedro não olha isso e fica sentimental agora. Fala, nossa, eles estão sofrendo. Elas viram quanto elas fizeram, quanto elas machucaram Jesus, foram elas colocaram Jesus Cristo na cruz. Pedro não fica sentimental e ele fala a realidade para elas. E ele fala no versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês. Então arrependimento não é só para os membros, mas os líderes e também os membros da igreja. Todas as pessoas. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então o que acontece aqui? Quando eles vão, eles falam, Pedro, o que a gente precisa fazer? Apóstolos, o que a gente precisa fazer? Arrependa-se e sejam batizados para o perdão do pecado. E o que a gente acredita hoje? O que muitas pessoas acreditam, o que muitas igrejas acreditam? Que o batismo é um sinal, um símbolo. Fala, não, eu vou ser batizado porque eu quero mostrar para o mundo que agora eu vou viver uma vida com Cristo. Fala, uau, você podia ter postado isso no Facebook. Eles teriam visto também. Colocar nos seus stories do WhatsApp. Agora eu vou viver uma vida com Cristo. Seria a mesma coisa. Então coloca como é que fala? Flag. Uma bandeira lá de fora da sua casa. Fala, eu vivo uma vida com Cristo. Se todo mundo passar, pode ver. Mas era específico. Ele pedia para que com eles pudessem realmente receber o perdão dos pecados. O que precisaria ser feito? Batismo. Mas o que é tão importante do batismo? Olha isso, Romanos, capítulo 6. Vamos lá em Romanos, capítulo 6. Qual que é a importância do batismo? O que acontece no batismo? Não é só um ritual que eles faziam? Olha isso, Romanos capítulo 6, versículo 1. Fala, aqui é Paulo falando com a igreja de Roma. Ele fala, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Uau! Então o que o batismo simboliza? O que realmente acontece no momento do batismo? É a nossa crucificação com Jesus Cristo. É a nossa morte e ressurreição com ele. Então qual é o momento que você está em contato com o sangue de Jesus Cristo? É no batismo. Não fisicamente, mas é uma realidade espiritual disso. Da mesma forma que a oração. É uma realidade espiritual. Quando nós vamos nos nossos joelhos e oramos a Jesus Cristo, a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ajuda pelo dia, pedindo até mesmo agradecendo por tudo que ele tem feito, é uma realidade espiritual. Da mesma forma também, o nosso batismo não é um símbolo, não é apenas algo que a gente faz. E adivinha, isso até mesmo para os judeus não era algo difícil de entender.
Eles batizavam 5 vezes ao ano. Era um ritual que eles faziam, cleansing, de limpeza. Eles passavam lá, tinha muitas e muitas, não quero falar buraco, mas era um buraco no chão, cheio de água, que eles literalmente andavam. Eles andavam, literalmente, uma piscininha, mas várias piscininhas pequenas, né, no lado de fora do templo. Então eles passavam por isso e ficavam completamente cobertos e saíam do outro lado. E eles fizeram um batismo. Então o que acontece então? Para eles era algo normal. Mas para os gentios, depois fica algo muito difícil. E por isso Paulo enfatiza tanto assim nas outras cartas dele, o batismo. Mas agora quando você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos Gospels que são escritos para os judeus, o que acontece? Ele não vai enfatizar tanto. Mas ele usa algo chamado sintética, que é uma palavra que significa um grupo de outras coisas que aconteceu. Por exemplo, se chegar para mim e falar, olha, a Samara ela já graduou na faculdade. Né? Então eu não preciso perguntar para a Samara se ela foi para o ensino fundamental. Eu não preciso perguntar para ela se ela fez ensino médio. Certo? Por quê? Porque ela terminou a faculdade. Então, obviamente, ela precisa ter todas essas coisas, já fez todas essas coisas. Então, da mesma forma, acontece nos Gospels. Então, isso é incrível, porque a gente pode ver também como que isso aconteceu. A realidade do batismo, o que acontece, que é o perdão dos pecados. Então, quando a gente vê Atos 2, essa é a realidade dele. É o perdão dos pecados. Não é por meio de uma oração, não é por meio de entregar a vida a Jesus Cristo, não é por meio de nada disso. Mas ainda assim, depois a gente vê que tem, na verdade, Deus, na verdade, pede como eles deveriam viver a vida deles. Eles falam que eles venderam tudo que eles possuíam, casas, terras, propriedades, para continuarem em Jerusalém. 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas foram batizadas. E ainda assim, eu imaginei, pessoas que vieram de todos os lugares do mundo. Vou voltar para casa, né? Fui batizado, estou salvo. Incrível, voltar para casa, falar para minha família. Não, eles falam, vou ficar aqui. O reino de Deus está aqui. O povo de Deus está aqui. Então eu vou vender tudo. Imagina, não foi quem veio de lá que vendeu. Na realidade, quem vendeu as terras e propriedades foram os judeus, para que quem viesse pudesse ficar. Então eles entendiam a necessidade de estar junto com o reino de Deus. Então o preço que foi pago por mim e por você, para ter um relacionamento com Deus, foi realmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E o trabalho de Satanás é para que eu e você perdêssemos a visão disso. A visão da cruz, querendo te ofertar um cristianismo barato. Um cristianismo que não tem mais um custo. Quantas pessoas hoje estão realmente dispostas a pagar o preço pela salvação? É um preço alto e extremamente caro. Porque foi o preço que foi pago por mim e por você uma vez, na cruz. E é realmente esse, eu tenho um desafio para vocês. Realmente, olhe para você e pergunte a si mesmo. Será que a minha recompensa é um relacionamento com Deus e meu sacrifício? Será que eu vejo o meu sacrifício diário para viver uma vida com Cristo como uma recompensa que eu tenho? Como realmente algo que eu quero fazer? Para que não apenas eu, mas outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Ou será que é algo difícil de ver? Será que quando passa por sofrimento, a gente perde a visão da cruz? Perde o foco? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Que não é uma graduação, não é dinheiro, não é um trabalho. Que é realmente a nossa vida com Cristo, pela eternidade. E para Deus seja dada a glória. Amém.